De que serve a gente ter conhecimentos e a gente não aplica ele? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria falar com vocês uma coisa. De que serve a gente ter conhecimentos e a gente não aplica ele? E vocês vão perguntar, como que é isso? Isso é assim. Quantas pessoas sabem como emagrecer no mundo? Ou na sua vida, na sua cidade, ou na sua casa? E saber disso faz você magra? Não. Por quê? Porque o conhecimento é bom, mas a aplicação do conhecimento é melhor ainda. Na realidade, o que faz o conhecimento ser útil e prático é você aplicar ele. Se você não aplica o que você sabe, o que você conhece, é uma coisa que ocupa lugar aqui, ó, à toa. Não faz sentido. E aí eu estava pensando, eu já estudei muito, já li muito sobre metafísica, física quântica, budismo e tudo isso, né? Desde que eu era muito nova, que eu gosto e curto esses temas. E aí eu fiquei pensando assim, qual é o sentido de eu saber tanto se eu não aplico tudo o que eu sei? Né? Existem várias leis metafísicas, né? Outro dia eu falei um pouquinho do karma, mas tem muitas físicas, tem muitas leis metafísicas. Tem a lei da polaridade, tem a lei do ritmo, tem a lei do karma, né? Tem muitas leis que aplicadas dão um resultado. Mas quantas vezes você fala assim, isso aí não serve, mas você aplicou realmente? Você fez realmente para isso funcionar? Eu fiquei pensando nisso. Quanto que a gente se treina ou é flexível, quanto que a gente é flexível para aceitar, se transformar e transformar o que tem que transformar para isso funcionar. Quanto? Né? Adianta você saber como funciona a lei do karma? Adianta? Se você não vai fazer? Porque o karma é assim. A lei do karma é ação. Então, você tem uma ação, ela vem, tem uma reação, e essa reação é uma ação, que desencadeia numa ação, que vai ter uma reação, que vai desencadear numa ação. E é um círculo, né? Porque sempre é a mesma coisa. Quantas vezes você pegou na vida falando assim, nossa, de novo eu estou vivendo isso? Nossa, parece que eu já vivi isso, né? Essa é a lei do círculo, do karma também. Ação e reação, ação e reação. E toda reação gera uma ação. Então a gente cheira karma o tempo inteiro. Por isso que eu falava que o karma não é negativo nem positivo. O karma é a ação. A ação de você fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu chego a esse ponto de quanto que você aplica realmente na sua vida as coisas para que as reações das suas ações sejam saldo positivo. E você não fala assim, nossa, que karma, como se fosse uma coisa negativa. Quanto? Você já viu? E aí depois você fala assim, não sei se se acontece com vocês, mas comigo acontece. Você acha que está fazendo as coisas certas. Você acha que está fazendo tudo certinho, que a reação vai ser maravilhosamente punk. E aí dá aquela merda, né? Gente, cheira mal, mas é isso. E aí acontece o que você não quer que aconteça e qual que é a sua reação ante isso? Qual que é a sua reação? Vai ser a mesma reação que você já teve? Ou você vai parar e pensar e vai falar assim, nossa, isso aqui já aconteceu. O que eu fiz a outra vez foi tal coisa.
hoje eu vou fazer outra coisa porque eu quero outro resultado para minha vida. Você já fez essa pergunta quando acontecem as coisas? Sei lá, em qualquer momento. Gente, não é um momento assim, bah! É qualquer momento da vida, qualquer momento, sabe? Eu lembro, eu vou contar uma história de uma coisa que eu lembrei agora, saquei agora. Quando eu era criança, não sei se aconteceu com vocês, que quebram uma xícara na sua casa. E aí a sua mãe fica muito pé da vida, sua mãe, sua tia, sua avó, quem estiver, e briga com você, e xinga você, e não sei o quê. E aí você se sente muito mal e muito culpado porque você quebrou a xícara e tem que limpar todo aquele líquido, aquele leite que caiu, não sei o quê, e cheira todo um sentimento de culpa, de não sei o quê, não sei o quê. Tá, e aí você leva isso para sua vida inteira. E aí cada vez que uma xícara cai, você sente essa coisa de, ai meu Deus, eu errei, de novo minha xícara caiu. Xícaras vão cair a vida inteira. Vai quebrar a vida inteira. Entendeu? A não ser que você compre de plástico, né? E aí não quebra, mas fica velha, gasta e fica feia. E aí um dia, há muito tempo atrás também, eu quebrei esse preconceito, essa coisa que eu tinha com quebrar de xícaras, né? O dia de hoje, quando uma xícara quebra na minha casa, que eu escuto, não me traz uma sensação de frustração. Sim, lógico, eu falo assim, nossa, quebrou a xícara. Alguma coisa quebrou. Mas não é aquela coisa de eu descer lá e falar assim, por que vocês quebraram a minha xícara? Então, quando eu percebi isso, eu quebrei, né? No círculo do karma, eu quebrei o karma. Eu não criei esse sentimento de frustração tão forte e arraigado por ter quebrado uma coisa material, né? Que tem um valor, mas xícaras quebram. Então, no dia de hoje, quando acontece uma coisa que alguma coisa quebra, sim, me dá uma sensação de frustração no sentido assim, putz, eu gostava tanto daquela xícara, mas quebrou. E eu vou fazer o quê? Vou culpar a pessoa que quebrou, eu vou matar ela? Vou esmagar ela falando assim, nossa, porque você não é responsável, papapá. Ué, quebrou. Vou falar, o que aconteceu? Você não teve cuidado? Por quê? Quem que quebrou? Mas, além disso, toda a carga emocional de ter quebrado uma xícara, um prato, um copo, não tem. Então, é mais ou menos isso. E aí você aplica como quebrar o karma, como quebrar no sentido assim, como você transformar o que você está criando e não continuar no mesmo círculo de criação. Entendeu? Porque o karma, ele sempre vai atuar. Sempre. A vida inteira, as suas xícaras vão quebrar. O que importa ali não é a xícara quebrar. O que importa é como você vai reagir ao quebrar da xícara. Entendeu? Como que você vai reagir? No começo você reage no automático, como você aprendeu. E depois você vai tomando autoconsciência e você vai começando a reagir de outro jeito. Até você entender que é o que é, xícaras quebram. E aí você vai e compra outra xícara. E aí você vai falar assim, mas aquela xícara era assim, tinha uma estima muito grande, não tem outra xícara igual. Tá, tudo bem. E aí, você vai fazer o que com isso? Você vai se mortificar a vida inteira porque você quebrou? Ou você vai comprar uma xícara nova? Ou você pode colar a sua xícara. Né? E se você passar para esse exemplo com as pessoas, é a mesma coisa. Se você tem um relacionamento com uma pessoa e esse relacionamento se quebra e ele é importante para você, você não pode abrir mão de fazer a outra pessoa de culpada, de que não deu certo porque não sei o quê, porque a outra pessoa é teimosa, porque a outra pessoa é brava, né? Você não pode
parar um pouquinho e olhar realmente o lado do copo que está cheio e o lado que está vazio e qual que pesa mais? Relacionamentos também quebram. Mas depende da gente se a gente quer que eles continuem ou não. E é isso, gente. Eu estava pensando nisso. Eu queria compartilhar com vocês, né? Quanto que das coisas que a gente conhece, quanto do conhecimento que a gente tem em todas as áreas da nossa vida, em todas, sabe? Na área espiritual, na área material, na área profissional, na vida em si, na vida. Em quantas coisas que você tem conhecimento e quanto aplica dele para que sua vida ande, ou para você sair do círculo vicioso do karma. E você gerar karmas muito mais vibrantes, muito mais empolgantes, que te deixem presente para a vida mesmo. E falar assim, cara, agora eu fiz isso e deu esse resultado e ainda não está sendo o resultado que eu quero. Mas eu estou no caminho. Quanto? Muito. Para mim, pessoalmente, eu tenho muito conhecimento, eu percebi que eu tenho muito conhecimento de muitas coisas e tenho pouco conhecimento de outras, mas do que eu tenho muito conhecimento, quanto que eu aplico dele? Eu aplico muito pouco. E aí eu falei assim, Sol, toma vergonha na cara e vai lá e faz as coisas. E aí eu estou no caminho. Mas o ponto é se reconhecer. E reconhecer que a gente aplica muito pouco do que a gente sabe. E pegar isso com alegria, não tem problema. Por quê? Porque todo dia é um novo dia e é uma nova possibilidade para você criar.